Abra sua Bíblia em o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, nós vamos começar a partir do versículo 28. Meu nome é Vinícius, junto com a minha esposa Juliana, nós temos o prazer de servir essa comunidade como pastores de ensino. E fazia tempo que eu não pregava, 5 semanas. Estava com saudade, eu nem sei se eu ainda sei fazer isso. Então, você seja paciente comigo. Hoje é domingo de Ramos. Nós estamos a poucos dias de celebrar a ressurreição do nosso Senhor. Esse dia, domingo de Ramos, marca quando Jesus entra em Jerusalém, né? Poucos dias antes da sua morte. E mais de 1.700 anos que a igreja, como tradição, celebra o Domingo de Ramos. E hoje nós vamos fazer isso, celebrar o Domingo de Ramos, lendo exatamente essa passagem. Lucas capítulo 19 fala exatamente quando Jesus entra em Jerusalém, e é isso que nós celebramos hoje. É uma passagem tão importante que ela tem nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João falam dessa passagem. Mas hoje eu escolhi Lucas para a gente entender o que Jesus quer falar com a gente. Então, Lucas, no capítulo 19, no versículo 28, fala assim: E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam-no, tragam o jumentinho aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor Deus precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus tinha lhes dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. Em outros evangelhos vão dizer, estendiam ramos no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus. A multidão começou com muita alegria a louvar a Deus. A multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. E eles diziam: Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo na tua casa. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos vê e nos ouve aqui. E nós estamos prontos para receber a parte que o Senhor separou para a gente. Nós que já te louvamos, nós que já ofertamos, agora estamos prontos para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Fica conosco, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que está acontecendo aqui em Lucas, no capítulo 18, é que Jesus, ele está no final do seu ministério. Jesus já está no 3º ano do seu ministério. Jesus, ele está, na verdade, na sua última semana de vida. Portanto, Jesus já fez tudo aquilo pelo qual ele é conhecido. Jesus já curou muitas pessoas, Jesus já multiplicou alimentos, Jesus já andou sobre as águas, Jesus já ressuscitou Lázaro, Jesus já fez todos os milagres pelos quais ele é conhecido. Então, a fama de Jesus já se espalhou por Israel inteiro, por Jerusalém e por todas as cidades ao redor. Todos já sabem quem é Jesus e todos têm uma expectativa acerca daquilo que ele pode fazer. Jesus está no final da sua vida, poucos dias antes da sua morte, no 3º ano do seu ministério. E no capítulo 18 de Lucas, a Bíblia fala que Jesus, ele reúne os seus discípulos, lá pelo versículo 31, e ele fala para eles assim: gente, nós precisamos ir para Jerusalém.
Gente, eu quero que a gente faça as malas e vamos para Jerusalém. E Jesus fala mais ainda. Jesus fala assim, porque lá eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou apanhar e eu vou morrer. Jesus dá a letra completa para eles. E a Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 18, que os discípulos não entenderam o que Jesus tinha dito. Os discípulos se coçaram a cabeça, tipo, como assim? Nós vamos para Jerusalém, você está falando que lá você vai morrer? Como assim? Sabe aquele meme do John Travolta, bem famoso, que o John Travolta está assim, ó? Sabe esse meme? Foi tipo os discípulos, quando Jesus falou, a gente vai para Jerusalém, no capítulo 18. Mas, na verdade, os discípulos não entenderam o porquê Jesus estava falando isso. E é importante pensar que aquilo que Jesus está fazendo ali, indo para Jerusalém, é algo que é esperado dele. Por que é esperado dele? Porque 3 vezes por ano, todo judeu precisa ir para Jerusalém para celebrar as festas das suas tradições religiosas. 3 vezes por ano, fecha a agenda, para o que está fazendo, se prepara e peregrina até Jerusalém para festejar as 3 principais festas do judaísmo: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, claro. Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Então, 3 vezes por ano, todo judeu vai para Jerusalém para fazer isso, festejar. A cidade lota. Jerusalém não é Nova York. Jerusalém não é São Paulo. Então, Jerusalém recebe 2 milhões de judeus todas as vezes que eles peregrinam para festejar. Então, Jesus, no capítulo 18, fala, nós estamos indo para Jerusalém. Por quê? Porque é Páscoa. Então os discípulos estão assim, beleza, então a gente vai fazer exatamente o que é esperado que a gente faça. Estranho seria se Jesus falasse, nós não vamos para Jerusalém. Eles precisam ir, é isso que eles fazem, faz parte da tradição deles. Todo judeu vai para Jerusalém para festejar a Páscoa, mas tem uma diferença: 2 milhões de israelitas estão indo para Jerusalém, mas Jesus está indo por um motivo diferente. Jesus tem um propósito diferente na sua viagem. Está todo mundo indo por hábito. Todo ano a gente faz parte de quem a gente é, faz parte das nossas tradições. Jesus não está indo por hábito, Jesus está indo por amor. Está todo mundo indo para Jerusalém por causa da religião. A religião fala que 3 vezes por ano nós temos que ir para celebrar as festas, e agora é Páscoa, temos que ir. Jesus não está indo por religião, Jesus está indo por propósito. Todos os israelitas estão indo para Jerusalém para sacrificar. Afinal de contas, faz parte da tradição religiosa sacrificar em Jerusalém nas Páscoas. Jesus não está indo para sacrificar, Jesus está indo para ser o sacrifício. Todo mundo está indo para Jerusalém aqui em Lucas capítulo 19, porque eles vão celebrar a Páscoa, é quando Deus libertou eles do Egito. Eles estão indo celebrar a libertação deles. Jesus está indo para Jerusalém para se tornar o libertador do mundo. Todo mundo está indo para lá, mas Jesus está indo com um propósito diferente. Cidade lotada, não tem água, não tem estacionamento. Sabe como é que é, né? Imagina, Jerusalém, 2 milhões de pessoas lá, aquele cheiro da estação da Sé do metrô às 6 da tarde, ninguém consegue andar direito, não tem comida, não tem água, mas está todo mundo indo para lá, inclusive Jesus, porque ele é muito corajoso, não é verdade? Ele sabe que ele vai morrer em Jerusalém, mas ele continua indo. Pensa se fosse você. Se você soubesse que alguém vai te matar em Claremont, você ia morar lá em Lake Nona, né? Não Jesus. Jesus sabe o que vai acontecer com ele, Dani, mas ele continua indo, ele continua persistindo, ele continua fazendo o que tem que fazer, e agora Jesus está muito perto de Jerusalém, apenas 4 quilômetros, e Jesus para nessa aldeia chamada Betânia, e lá é muito importante porque amigos muito queridos de Jesus moram ali em Betânia. Quem são eles? Lázaro, Marta e Maria. Os 3 moram ali. E aí Jesus decide passar lá na casa deles para tomar um chá, um chimarrão, sei lá o quê. Jesus passa ali para passar um tempo com os melhores amigos dele. Jesus está a 6 dias da morte. Mas mesmo assim ele ainda arruma tempo para passar na casa dos amigos para abençoá-los. Você já ouviu falar de um Deus tão corajoso e tão bondoso assim?
A Bíblia fala que Jesus passa a noite ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Isso é sábado à noite. E quando Jesus então acorda no domingo de manhã, a Bíblia fala que há uma multidão do lado de fora. Nós não sabemos quantas pessoas são, Bill, essa multidão, mas os especialistas dizem que cerca de 30.000 judeus estavam esperando Jesus do lado de fora da casa de Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia fala que eles estavam ali porque eles queriam ver Jesus e queriam ver Lázaro. Só isso já dá outra pregação. Então não vamos lá, vamos deixar isso para outro momento. Mas eles queriam saber quem é esse homem que a fama dele corre. Eles queriam saber quem é esse homem que está revolucionando o mundo. Eles queriam saber quem é esse homem que está curando. Eles queriam saber quem é esse homem que está pregando coisas que nunca foram ouvidas antes. Quem é esse homem que é revolucionário. Eles estão ali porque alguns deles estavam com o pai doente e eles achavam que Jesus podia curar. Alguns estavam com o filho doente e se Jesus curou antes, Jesus pode curar de novo. Eles estão ali porque eles têm uma expectativa acerca daquilo que Jesus pode fazer. Então se Jesus está ali naquela casa, vamos para lá. Quem sabe ele vai me tocar, quem sabe ele vai me olhar, quem sabe ele vai dar uma solução para o meu problema. 30.000 pessoas ali. Jesus acorda domingo de manhã, faz a malinha, fala, vamos embora, gente. Vamos embora para Jerusalém. 4 quilômetros de distância, Jesus está andando com seus discípulos, 30.000 pessoas ao redor. Imagina isso. O povo se acotovelando, o povo tentando ficar perto dele. Jesus pede para 2 dos seus discípulos que estavam perto, eu preciso que vocês vão ali naquela vila ali, que está Betfagé, que está um pouquinho ali na frente, eu preciso que vocês peguem 2 jumentinhos, um jumentinho, eu preciso que vocês tragam aqui para mim. E de novo os discípulos, John Travolta. Como assim, Jesus? Você é o rei dos reis, você não quer um cavalo branco, imponente, você não quer entrar em Jerusalém como Júlio César entraria, você não quer entrar em Jerusalém como Alexandre o Grande entraria, você não quer entrar em Jerusalém com toda a pompa e circunstância de um rei. Não, eu quero entrar em Jerusalém montando um jumento, porque o profeta disse que o Filho de Deus entraria em Jerusalém montando um jumento, porque eu sou Jesus, não apenas corajoso o suficiente para ir para Jerusalém enfrentar o meu propósito, não apenas bondoso o suficiente para passar na casa dos meus amigos para abençoá-los 6 dias antes da minha morte, mas também o príncipe da paz, humilde o suficiente para entrar em Jerusalém montando um jumento que nem é dele. Você adora um Deus que é completamente fora da curva, não é não? Os discípulos trazem o jumento, Jesus monta no jumento, e agora Jesus está descendo o Monte das Oliveiras, rumo a Jerusalém, no domingo de Ramos, fazendo exatamente o que ele tinha que fazer, e a multidão está feliz, a multidão está alvoroçada. Os 30.000, a Bíblia fala no versículo 37, que eles estão cantando com alegria, eles estão louvando com alegria. Sabe por quê? Porque eles têm uma expectativa acerca daquilo que Jesus pode fazer. Nós ouvimos falar que ele faz milagres, nós ouvimos falar que ele ressuscita pessoas, nós ouvimos falar que uma multidão estava faminta e ele multiplicou alimentos. Nós ouvimos falar que ele é rei. Talvez ele está vindo aqui para Jerusalém para se tornar rei, talvez ele vai destruir o Império Romano, talvez ele vai nos tirar dessa situação de escravidão. A gente está cansado do Império Romano, a gente está vivendo uma vida miserável faz tanto tempo, mas Jesus está chegando em Jerusalém, ele vai se tornar rei, ele vai enfrentar Herodes, ele vai destronar Pilatos, ele vai fazer na minha vida algo extraordinário, ele vai performar o sobrenatural. Então eu estou com expectativa. O que é que Jesus pode fazer? A multidão cheia de expectativa canta, feliz, alegre, pegam suas roupas, colocam no chão, pegam ramos, colocam no chão. Jesus passa por cima, Jesus está sendo recebido como um rei. Todo mundo tem uma expectativa de que ele pode fazer algo sobrenatural. Quantas expectativas estão sobre o Filho de Deus? Eles cantam juntos um louvor. Não seria muito bom na nossa Bíblia se tivesse um parênteses para falar o estilo musical que essa música é? Você já imaginou se tivesse tipo assim? E eles cantavam, bendito é o rei que vem em nome de Jesus, paz no céu e glória nas maiores alturas, entre parênteses, estilo forró.
ou estilo hardcore. Eu queria saber como que é o estilo musical dessa música que eles cantavam, mas eu não sei. O que eu sei é que a multidão cheia de expectativa cantava com alegria. Cantava para aquele que pode trazer solução, para aquele que vai curar minha filha, para aquele que vai trazer vida para o meu casamento, para aquele que vai trazer provisão para as minhas finanças, para aquele que vai fazer o sobrenatural, tantas expectativas. Mas tem um problema. Essa multidão não quer Jesus. Essa multidão quer o que Jesus pode entregar. Essa multidão não quer relacionamento com Deus. Essa multidão quer viver de milagre. Essa multidão não quer comunhão com o Rei dos Reis. Essa multidão está interessada naquilo que as mãos de Jesus podem dar. Eles não querem acessar o coração de Jesus, eles querem acessar os benefícios de Jesus. Senhor, mais um milagre. Senhor, me liberta aqui. Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Senhor, eu viajei, eu estou aqui na frente da casa de Maria, eu estou andando com o Senhor, eu estou cantando música, eu estou colocando ramos na sua frente. Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Eles não querem um Deus. Eles querem um gênio da lâmpada. Eles querem esfregar uma lâmpada para sair um gênio onde eles possam fazer os pedidos que eles querem. Eles não querem um Deus, eles querem um ídolo. Na verdade, eles não querem um ídolo nem um Deus. Eles querem continuar sendo o próprio Deus da vida deles. E o milagre é apenas um milagre. Eles sabem mais do que Deus o que eles querem. E eles sabem o que Deus tem que fazer por eles. É uma adoração não por aquilo que Deus é, mas é uma adoração simplesmente por aquilo que Deus pode fazer. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, Deus e a lâmpada mágica, porque quantas pessoas não tratam Deus assim? Eu tenho as minhas expectativas da forma como o Senhor tem que agir. Eu sei melhor do que o Senhor deve fazer na minha vida. Mas eu busquei, eu orei, eu dei o dízimo, eu fui na igreja, eu fui no TDV, eu fui no pequeno grupo, então eu tenho todos esses artifícios para barganhar com o Senhor, para eu receber das tuas mãos exatamente aquilo que eu quero. Você não quer Deus, você quer um gênio. Você não quer relacionamento com o divino, você quer um ídolo. Jesus não se tornou rei naquele momento. Jesus não destronou o Império Romano. Jesus não fez muitos milagres ali. Jesus não atendeu às expectativas da multidão. Então, as mesmas pessoas que no domingo estavam cantando e adorando a Deus com alegria, na sexta estavam gritando, crucifica. As mesmas pessoas que estavam fazendo uma falsa adoração apenas por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é, quando não tiveram os seus desejos atendidos, quando aparentemente o gênio da lâmpada não respondeu como eles queriam que respondessem, quando Jesus decidiu não fazer mais um milagre, quando Jesus decidiu não se tornar rei ali do Jerusalém, do Império Romano naquele momento, Jesus não serve mais. Então aquela adoração de domingo não serve mais, aquilo não cabe mais. Agora o que eu quero gritar é, crucifica. Enquanto Ele era a solução para as minhas expectativas, é adoração e alegria. Agora que Ele não fez o que eu queria, é crucifica. Não serve mais. Não quero mais. O que você faz quando Jesus não responde às suas orações de acordo com as suas expectativas? Como que é a sua postura? Você abandona Deus? Você faz parte da multidão que quando não adorava, mas quando não recebeu o que queria, decidiu gritar, crucifica? Vini, eu vou atrás de outro Deus que possa satisfazer os meus desejos. Você blasfema contra o Senhor? O que você faz
quando a resposta de Jesus não é exatamente o que você queria que fosse. Você abre mão da adoração e da alegria para viver uma vida de desconfiança, de amargura, de falta de fé. O profeta Abacuque nos ensina uma lição muito valiosa sobre isso. O livro de Abacuque é um livro precioso de apenas 3 capítulos. No começo do livro, o profeta ele faz uma pergunta para Deus, ele clama a Deus por algo e Deus não responde como ele queria. A nação de Israel estava andando longe de Deus, a nação de Israel não queria nada com o Senhor, a nação de Israel estava adorando outros ídolos, a nação de Israel decidiu se posicionar fora do lugar da bênção de Deus, e por conta disso eles iam colher as consequências. Existe uma lei muito clara no mundo, inclusive na Bíblia, a lei da semeadura: aquilo que eu planto, eu colho. Eles estavam plantando uma vida longe de Deus e agora iam colher as consequências, e o profeta fala: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos livra, Senhor, não deixa isso acontecer. E Deus fala: não, Abacuque, os caldeus vão vir contra vocês e vão fazer guerra contra vocês e vocês vão ser derrotados. E o profeta fica desesperado, o profeta clama, o profeta ora, o profeta fica tão desesperado que é até engraçado, depois você pode ler na sua Bíblia, que em um dos capítulos, eu acho que é no capítulo 3, a Bíblia fala que o profeta ficou tão desesperado com a resposta de Deus que deu dor de barriga nele. Ele teve que sair correndo para o banheiro. O profeta Abacuque, com tamanho dureza das palavras de Deus, Deus não respondeu o profeta como ele queria. Deus não falou exatamente o que o profeta queria ouvir. A expectativa do profeta não foi atendida de acordo com aquilo que ele queria. Deus não fez o milagre que ele pediu. Deus não respondeu a oração do jeito que ele pediu. Mas Abacuque termina o livro dele assim, no capítulo 3, no versículo 17. Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Abacuque está dizendo: mesmo quando eu não recebo de Deus aquilo que eu pedi, mesmo quando a resposta é negativa, mesmo quando a porta está fechada, mesmo quando eu não vejo milagre, quando eu não vejo a cura, quando eu não vejo libertação, mesmo quando o green card é negado, mesmo quando tudo que eu queria não aconteça, todavia eu vou me alegrar no Senhor, eu vou adorar, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque a minha adoração e a minha alegria não estão presos no fato de Deus responder aquilo que eu quero que Ele faça. Eu tenho um Deus, não um gênio. Eu vou me alegrar em Deus. Eu vou adorar a Deus mesmo quando as circunstâncias pareçam contrárias, desafiadoras. Eu não quero fazer parte da multidão que adora de mentira para 2 dias depois dizer crucifica. Eu quero fazer parte daqueles que adoram e se alegram no Senhor mesmo quando não recebem aquilo que estavam esperando receber. E essa é uma palavra dura para mim e para você. Agora, entenda o que eu não estou falando. Eu não estou falando que você tem que engolir a seco. Eu não estou falando que isso é uma coisa fácil de processar. É difícil. Às vezes o não de Deus é difícil de aceitar, sim ou não? Às vezes o não de Deus demora tempo para a gente aceitar, sim ou não? Às vezes o não de Deus causa lágrimas, sim ou não? Não tem problema nenhum nisso, meu irmão. Não tem problema nenhum. O problema é você ter a sua adoração e a sua alegria condicionada à resposta de Deus. Se o Senhor disser não, chore. Se o Senhor disser não, pergunta para Ele: Deus, o que está acontecendo? Processe seu sentimento, ligue para alguém, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é transformar Deus num ídolo. Ah, Deus fez o que eu queria, merece a minha adoração. Deus não fez o que eu queria, crucifica. Quem você pensa que você é? Para você determinar se Deus merece a tua adoração baseado nos seus desejos, a gente está louco.
A gente é criatura. Desculpa se eu estou sendo duro, mas é para mim essa mensagem. Antes de pregar para você, tem alguém ali que prega para mim. Então nós estamos tudo no mesmo barco. Tudo bem? Quem a gente pensa que a gente é? Para fazer da nossa adoração e alegria no Senhor circunstancial, Ele não é gênio, Ele é Deus. O ponto 1 da minha mensagem que eu gostaria que você levasse com você é: eu me alegro, eu adoro o Senhor, independente das circunstâncias. Lu, não tem a ver se Deus responde ou não. Não tem a ver se a porta está aberta ou não. Não tem a ver se eu recebi o que eu queria ou não. Tem a ver com o fato de Ele ser Deus, e isso não muda, Lê. Ele continua sendo Deus. As circunstâncias não determinam a minha oração. Na verdade, é ao contrário. É a minha oração que determina as circunstâncias. Ah, Deus não fez o que eu queria. Eu vou ficar aqui birrento e Ele não vai receber meu louvor. Hoje eu vou pegar e vou ficar assim o tempo inteiro, ó. E Deus está assim: filho, não faz da sua adoração um meio de barganha comigo. Deus não precisa da tua barganha. O que Deus precisa é do teu coração entregue a Ele quando Ele responde do jeito que você quer e quando Ele não responde. Vocês estão aqui comigo? Adoração e alegria no Senhor não é circunstancial. Se você achar um texto na Bíblia, que a Bíblia fala assim: adore ao Senhor e se alegre no Senhor, se isso acontecer, me mostra onde está. Pelo contrário, eu vejo Paulo falando assim, preso na cadeia, num momento difícil, sozinho, abandonado. Eu vejo ele escrevendo, dizendo assim: se alegrem no Senhor. Outra vez eu digo, se alegrem. A alegria e a adoração de Paulo não é circunstancial, é fundada no Senhor. Davi escreve os salmos mais lindos de adoração e de alegria quando está sendo perseguido, porque a adoração e a alegria de Davi não é circunstancial, está firmada no Senhor. Daniel capítulo 3 é de explodir a cabeça, porque Nabucodonosor faz uma imagem lá, e Sadraque, Mesaque e Abidnego agora são forçados a adorar, e aí Sadraque, Mesaque e Abidnego falam: não vou adorar não. Então Nabucodonosor lança eles na fornalha, e antes de cair na fornalha eles falam assim, Daniel 3:17, eu acho, eles falam assim: olha, se o Senhor Deus quiser nos livrar do fogo, se o Senhor Deus quiser nos livrar da fornalha ardente, se o Senhor Deus quiser nos livrar da tua mão, ó rei, Ele fará. Todavia, ainda que Ele não faça, nós vamos permanecer firme, nós vamos permanecer adorando, nós vamos permanecer aqui na alegria, porque a minha alegria e a minha adoração não é circunstancial, é postura. Ainda que Ele não faça, ainda que o milagre não venha, ainda que eu não veja o que eu quero ver, eu continuo adorando, eu continuo me alegrando em Deus, porque não são as circunstâncias que determinam a minha adoração, é a minha adoração que mudam as circunstâncias ao meu redor, contanto que elas estejam firmadas em Jesus. Há 2 anos atrás, eu e minha esposa engravidamos. A gente estava orando por isso. 2 anos atrás, e no dia dos pais, exatamente 2 anos atrás, a Juliana começou com sangramento, nós fomos correndo para o hospital, chegamos no hospital, eles confirmaram a gravidez. 2 horas depois eles confirmaram que nós estávamos grávidos de gêmeos, o que para mim foi, para ela foi. E 2 horas depois nós perdemos os 2. Consegue pensar essa montanha-russa? Dia dos pais, grávidos, na verdade de gêmeos, na verdade acabou. Deus, mas nós oramos tanto. Senhor, mas nós pedimos tanto. 2 anos depois nós ainda estamos tentando engravidar. E eu não sei, meu irmão, se nós vamos engravidar ou não, eu creio que nós vamos. Mas enquanto ainda Deus está nos curando disso que aconteceu no passado, e enquanto ainda nós temos fé para crer que Deus ainda vai nos dar outros filhos, eu não posso pegar o meu trauma de 2 anos atrás e fazer dele determinante da minha oração. Não, eu sinto muito pelo que aconteceu, eu processo o que aconteceu, mas Deus ainda vai receber o meu louvor e a minha alegria, porque não é circunstancial. Está firmado em Jesus. Estão aqui comigo? Essa semana, preciso acabar. Essa semana, eu e minha esposa tivemos uma semana muito dura, muito difícil, meu irmão. Na segunda-feira, uma das nossas melhores amigas mandou uma mensagem para a gente, dizendo que ela estava correndo para o hospital, porque a filha dela, de 6 meses de idade, convulsionou por 30 minutos. Um desespero. A Juliana foi para o hospital, a Juliana ficou no hospital de segunda até quarta-feira, dormindo lá.
Eu tentando fazer as coisas aqui em casa, trabalho, Serena, escola, Juliana cuidando dela. Quando deu quarta-feira, essa família teve alta, por volta do meio-dia. Então a Juliana me ligou e falou assim, olha, eu estou indo para casa, eu estou andando em direção ao carro, teve alta, deu tudo certo, estou indo para casa. Deu 3 minutos depois, eu assim, né, beleza, minha esposa vai voltar. Nós não vamos mais comer McDonald's. 3 minutos depois a Juliana me liga de novo falando assim, a Cassi, outra pessoa, acabou de me ligar falando que ela teve correndo para o hospital com o marido dela e pediu para eu ir para lá. Estou indo? Eu falei, tá bom. O que está acontecendo, meu Deus? E o que aconteceu é que a Cassie, o Jared, que é o marido da Cassie, lá da Celebration, de madrugada, ele caiu da escada da casa dele, rolou 33 degraus e machucou muito o rosto, machucou tudo e ficou desacordado. E a Cassie conseguiu socorrê-lo, mas durante o dia ele não conseguia falar, ele não conseguia andar, ele não falava nada direito. Então a Cassie decidiu levar ele para o hospital. E quando chegaram no hospital, foi quando ela ligou para a Juliana. E a Juliana ficou ali o dia inteiro. A Juliana chegou em casa um pouco mais tarde. Em algum momento da noite, na quarta-feira, a Cassie mandou uma mensagem para a gente dizendo: eles estão transferindo ele para a UTI. Quinta-feira de manhã eu cheguei no hospital. E quando eu vi meu amigo naquele hospital, eu não acreditei. Sedado, entubado, todo machucado, aquele monte de equipamento apitando, e os médicos entraram e falaram assim, ao que tudo indica, fizemos o MRI, achando que ele tinha tido um infarto, não foi infarto, nós fizemos o negócio da medula para ver o que aconteceu, e nós achamos uma bactéria na medula dele, aparentemente 95% de chance, isso é uma meningite bacteriana. Nós vamos ter que tratar. E ali eu vi meu amigo naquela situação, sem saber o que fazer, entubado, sedado, como que a gente vai lidar com isso? Isso aconteceu, era 9 da manhã da quinta-feira, quando deu 10 da noite, mais ou menos 10 da noite, ou 9 da noite, por aí, todo mundo foi embora, eu fiquei ali no quarto, sozinho com ele, eu andei ali pelo quarto, e eu comecei a cantar uma música, eu comecei a falar sobre tua vida, eu vou profetizar, nenhuma maldição vai te alcançar, eu sei que Deus tem para você um manancial, com muitas águas, e você vai sair dessa, e Deus vai te levantar. E eu comecei a cantar sobre ele, e nesse momento eu peguei meu celular e tirei uma foto do Jared. Quinta-feira, 9 da noite, essa foi a foto que eu tirei do Jared. Um homem muito talentoso, com 3 filhos, e uma esposa, e conforme eu tirei essa foto, eu lembrei que 9 da noite na quinta-feira tem reunião de oração aqui na vida. E eu mandei uma mensagem para o Alex. E eu falei, Ale, poucas palavras, poucas. Eu falei, Ale, eu preciso que você ore pelo Jared. Eu não posso te explicar muito, mas por favor, ore por ele. E o Ale falou, ele está coberto, nós estamos orando por ele agora. Eu fui embora para minha casa, 6 da manhã eu voltei. E o Jared estava assim. 6 da manhã eu voltei. A Cássia, a esposa dele, estava lá. O médico entrou e falou assim, gente, eu não sei nem o que falar para vocês. Nós fizemos todos os exames, nós isolamos as bactérias que nós achamos, e a bactéria não cresceu, não desenvolveu, os níveis de açúcar estão normais, os níveis de proteína estão normal, tudo aquilo que a gente achou que era ontem, hoje não é. Ontem eu falei para vocês que ele ia demorar 6 dias para voltar para casa, se dependendo de como for, ele vai embora hoje ou amanhã. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que Deus fez um milagre. 9 da noite, o Jared estava assim. 8 da manhã do dia seguinte, na sexta, o Jared estava assim. E é maravilhoso a gente celebrar o que Deus fez. Eu acho que eu vi um milagre essa semana na vida do Jared, mas e se Deus não tivesse feito? E se Deus não tivesse feito, a nossa adoração seria condicional ao que Deus fez? Ou será que independente das circunstâncias, Deus ainda merece o nosso louvor, Deus ainda merece a nossa adoração, Deus ainda merece a nossa alegria, Deus ainda merece a nossa devoção, Deus ainda merece a nossa generosidade, Deus ainda merece tudo que nós temos, porque a nossa adoração não é condicional às circunstâncias, está firmada em Jesus. Meu segundo ponto para fechar. Eu me alegro e eu adoro o Senhor, porque eu confio
nos caminhos do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Se você for sincero com você, você não sabe de nada. Você não sabe nem o que está acontecendo no seu fígado agora. Nós temos um olhar de topeira, irmão. Nós enxergamos aqui e ali. E o Senhor tem a foto inteira na frente dele. E às vezes o não de Deus agora, que está te deixando bravinho, significa um sim de Deus lá na frente, para uma coisa que você nem imagina. Então a minha adoração e o meu louvor está fincado e firmado no fato de que eu confio no Pai amoroso que eu tenho. Quantas vezes é fácil a gente dar zoom na foto, dar zoom na foto, dar zoom na foto. E aí tudo que você vê na foto em frente de você é: eu preciso do milagre, eu preciso que Deus faça, eu preciso que Deus abra a porta, eu preciso que Deus resolva isso para mim. E aí Deus começa a responder de um jeito que você não espera, e aí você fica bravo, e aí você não sabe o que fazer. Mas o que eu te convido é tentar ver como Deus vê por um segundo, dar um zoom out. Tenta ir para trás. E você vai entender que Deus tem sempre o melhor caminho e o melhor plano para você, mesmo quando você não entende. Então, meu irmão, quando tudo está dando errado, quando a porta está fechando, não faz igual a multidão e grita crucifica. Continua adorando na alegria do Senhor, pensando assim: eu confio nos caminhos de Deus. Eu não sei nada, eu não enxergo daqui e ali, mas o Senhor tem bons planos para mim. Eu bem sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. E ainda que as portas estejam fechadas aqui e agora, ainda que as suas expectativas sejam frustradas agora, ainda que você não veja o milagre de Deus agora, você não sabe o que Deus pode fazer amanhã, então confia. O não de Deus é um grande convite para você se render mais uma vez. Naquele domingo, Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho, e a multidão adorou ele falsamente, apenas por aquilo que ele podia fazer. E quando ele não fez, a multidão o traiu. E se no domingo de Ramos de hoje, a gente virar para ele e falar assim: a gente não vai te adorar pelas circunstâncias, nós vamos te adorar por aquilo que tu és. E se a gente virar para Jesus no domingo de Ramos hoje, virar para ele e falar assim: a gente não vai te adorar se o nosso milagre for frustrado, a gente vai te adorar confiando nos teus caminhos, mesmo que ainda eu não entenda, eu confio no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que nos campos não haja flor, ainda que não haja animais, ainda que tudo ao meu redor esteja esquisito, difícil de entender, todavia eu me alegrarei no Senhor.